irmã já me apresentou, né? Eu sou a Carmozina Joyce. Fui durante 23 anos da Igreja Batista do Calvário, onde congregam minhas irmãs, meu cunhado, minha mãe, toda a minha família. Mas há 5 meses vivemos uma grande mudança e migramos de igreja. Estamos congregando agora na Lagoinha, que abriu lá em Itaboraí, uma igreja que tem 6 meses, e há 5 nós estamos lá, nesse desafio desse novo tempo. E nós estamos muito alegres de estar aqui. Meu esposo não pôde vir porque ficou tomando conta do meu filho, que é uma flecha. Então eles ficaram em casa, mas deixo um abraço do meu esposo, do meu filho. E é muito bom poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que eu ia conhecer vocês. Quem tem certeza que ia me conhecer? Amém. Mesmo com a distância, né? Eu lá em São Gonçalo, vocês aqui em Bangu, mas a gente ia se conhecer, porque uma hora moraremos na mesma cidade. Então a chance que a gente se encontrar lá na esquina da Nova Jerusalém era grande. Mas o Senhor nos deu a honra de nos conhecermos aqui, e isso é muito bom, irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Esse título de missionário não é à toa, faço parte de uma junta de missões chamada Paz para Todas as Nações, que é uma junta de missões transcultural e interdenominacional. Então a gente tem pessoas do Brasil todo, de várias denominações eclesiásticas, e essa missão ela atua na África, Oriente Médio e interior do Brasil. Eu estive na África algumas vezes, e ano que vem estou voltando, agora indo para Angola, nas primeiras viagens de Moçambique, agora indo para Angola com o desafio de construir um templo assim lá. Esse é um outro desafio nosso. Nós apoiamos a igreja local. Então tem um pastor lá, o pastor Biambi, que já tem o seu rebanho há muitos anos, só que eles congregam numa igreja de pau a pique. Pau a pique? Pau a pique e palha, né? Metade pau a pique e metade palha. E aí quando vem as chuvas, devasta tudo, irmãos. E assim, os irmãos já reconstruíram o templo várias vezes. E aí, para honra e glória do Senhor, nas primeiras viagens missionárias, a Isabel, que é a nossa líder da missionária Isabel, uma das nossas líderes, ela ganhou um terreno, um quarteirão, e aí já conseguiu fazer a padaria inclusive já está dando pão, os irmãos já conseguem tanto comer dos pães, como vender e ajudar na igreja. Isso é uma bênção. Mas nesse mesmo quarteirão a gente está com o desafio de construir um templo de alvenaria, para que os irmãos parem de ter que reconstruir o tempo todo o templo. Então já peço oração dos irmãos por isso. Quem quiser nos acompanhar, quantos aqui tem rede social? Rede social, Facebook, Instagram. Todos que quiserem nos acompanhar, vocês podem seguir a minha página pessoal, que é Carmozina. E aí não tem muita Carmozina por aí, né? Você me procura, só vem eu mesmo. Carmozina Joyce, então acho que só tem eu mesmo. Ou então você pode seguir a da Paz para Todas as Nações e ir acompanhando o que está acontecendo, as coisas que temos feito, as viagens para lá. São viagens de pessoas que trabalham aqui, têm a vida ativa aqui, mas que doam as suas férias e as suas profissões para a obra do Senhor. Então você pode se dedicar a isso. Outra coisa que eu preciso falar antes de entrar na palavra é que em 2019 eu lancei esse livro aqui, que se chama O Primeiro de Muitos. É uma ideia profética, realmente eu quero que seja o primeiro de muitos. Mas, para além disso, esse livro ele é uma exegese de João 3,16. E ele fala de como Jesus abriu mão do seu único gerado para se tornar o primeiro de muitos. Então fala sobre o teu processo de adoção. Você sabia que você foi adotado? Sabia disso? Quando você entende que foi adotado? Jesus não só morreu para que tenhamos vida eterna, mas além da vida eterna, Ele também nos concedeu a possibilidade de sermos chamados filhos de Deus. Então você tem uma filiação. E esse livro fala sobre isso. Ao término estará ou comigo ou com a minha irmã, você querendo ler, só entrar em contato com a gente. Abra comigo sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Evangelho que Paulo escreveu, Marcos, capítulo 5. Nós vamos meditar a partir do verso 21. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Nós vamos ler até o verso. Vamos lendo aqui.
Quando se encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas ao invés de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Até aqui. Eu recebi o convite para estar aqui compartilhando a palavra com as irmãs e com os irmãos. E aí no título me foi informado que vocês estariam falando sobre a mulher encurvada. E aí, como eu sei que ontem vocês também participaram dessa festa, eu já quero aproveitar e deixar aqui os meus parabéns, porque 111 anos não é para qualquer um, queridos. Glória a Deus por isso, que se o Senhor não voltar amanhã ou depois, enquanto até que Ele venha, essa obra perdure, e muitos nomes ainda sejam citados, eu fiquei pensando, é verdade, né? Talvez quando algumas estavam exercendo as suas funções, elas nem imaginavam que hoje a gente estaria citando. Como a gente nem imagina, mas o que a gente faz de fato fica para a posteridade. Então, glória a Deus por tudo que tem feito essa união feminina e continue semeando, né? E que amanhã as meninas que brincam aqui, que correm, as adolescentes, continuem dando continuidade, continuem dando seguimento a esta obra, para a glória do nome do Senhor Jesus. E aí foi falado desta mulher encurvada, mas como ontem teve, eu não tive a oportunidade de ouvir a pregação porque estava ministrando em outro lugar, mas eu pensei e senti o meu coração inclinado a falar dessa mulher aqui também, que muito parecido com a mulher encurvada, também vivia um tempo de casulo, um tempo de sofrimento por conta de um mal que estava estabelecido na vida dela por um longo período de tempo. A Bíblia vai dizer que 12 anos essa mulher sofria com uma doença muito ingrata, uma doença muito difícil de lidar. Toda doença é difícil de lidar, enfermidade é difícil de lidar, mas por que essa daqui é mais complexa? Por que isso aqui era muito pesado para ela? Porque quando se fala do fluxo de sangue, fere diretamente a lei de Moisés. Então essa mulher aqui, com essa doença especial, fazia com que ela ficasse à margem de muita coisa, à margem da sociedade. Por quê? Todas as vezes que uma mulher estava com a situação de fluxo de sangue, seja natural ou por doença, ela se tornava impura. Então tudo que ela tocava também iria se tornar impuro. A cadeira que ela sentava não podia ser usada por mais ninguém. A cama que ela dormia não podia ser usada por mais ninguém. A pessoa que ela abraçava precisava passar por um momento de purificação. Então era uma doença muito parecida com a lepra. Uma doença que você era obrigado a se afastar. Era obrigado a manter o distanciamento. E uma coisa é você estar num distanciamento onde todo mundo está. A gente passou por isso, né? A gente viveu um distanciamento coletivo. Cada um tinha que ficar dentro da sua casa e assim foi. Ela não, ela vivia um isolamento individual. Porque aonde ela fosse, ela seria excluída. Então ela nem podia circular. No templo, então, jamais. No
que época ela ficava doente e época ela melhorava. Mas a Bíblia diz que ela piorava. Então, as épocas, as estações que ela vivia com esse problema eram estações longas, era um tempo muito grande. E por conta disso, ela tinha que viver excluída. E para piorar, ainda tinha esse rótulo. Por quê? Pensa comigo, a história dessa mulher é escrita no livro que foi mais copiado na história do mundo, está escrito na Bíblia. As pessoas de várias gerações em vários países conhecem a história dela é famosa. Ela é uma mulher conhecida. Mas mesmo tendo a sua história contada ali, é uma história sobre a cura dela, não sobre a doença, mas sobre a cura, porque o relato aqui é de como ela foi curada, não de como ela foi doente. Mesmo sendo um relato sobre a sua cura, hoje, cerca de 2000 anos atrás, eu e você, a gente chama ela de quê? A mulher do fluxo de sangue. Olha que coisa terrível. Por que ela não é mais a mulher do fluxo de sangue? Porque se ela foi curada, ela deixou de ser. E agora, quando a gente pega as versões mais novas da Bíblia, graças a Deus alguém teve a brilhante ideia de atualizar para aquele títulozinho, subtítulos que vem. Alguém teve a brilhante ideia de atualizar para o poder de Jesus sobre a cura, sobre a doença. Em algumas Bíblias mais atuais você vai achar assim: o poder de Jesus sobre a doença. Agora, nas Bíblias mais antigas, sabe como é que está escrito? A história da mulher do fluxo de sangue. E a referência para nós foi essa: a mulher do fluxo de sangue. E eu fiquei pensando nisso porque às vezes a gente coloca título nas pessoas e as pessoas já venceram aquela barreira do título há muito tempo e a gente continua tratando elas como se elas estivessem dentro daquele cenário, porque ela não é mais a mulher do fluxo de sangue, ela deixou de ser no momento que ela encontrou Jesus. E a gente ainda chama ela assim. E quantas vezes a nossa referência é essa? Ah, a fulana que perdeu o filho. Ah, a fulana que se divorciou. Ah, a fulana que se desviou. Ah, o rapaz que não arruma emprego. Como nós somos pesados em colocar título nas pessoas. Mas isso é um problema nosso. Porque a gente é que coloca. Cabe a pessoa saber se ela aceita esse título ou não. Quantos entenderam o que eu falei aqui? Então não é sobre o título que te colocaram, é sobre se você abraça esse título ou não. Porque apesar de a gente chamar ela da mulher de fluxo de sangue, aqui ela já não era mais. Ela foi a mulher de fluxo de sangue. Aqui não mais. E diferente da mulher encurvada, eu gosto de pensar na história dessa mulher aqui, porque a mulher encurvada, ela foi livre porque Jesus a chamou. A Bíblia diz assim: vem aqui no meio. E ela veio no meio e Jesus fala: seja livre do seu mal. Ok. Só que essa mulher aqui, eu queria muito saber o nome para parar de chamar ela da mulher do fluxo de sangue, mas a Bíblia não deu o nome dela, não relatou o nome dela, e não tem problema. Muitos são os da Bíblia que não tem o nome registrado. A gente não precisa lembrar o nome, não. Se a gente lembrar o testemunho, já está maravilhoso. E essas pessoas têm testemunhos que nos edificam até hoje. Então, essa mulher, eu gosto de olhar para a história dela e pensar, por quê? Porque ela não esperou ser convidada por Jesus para ser curada. E aí aqui ela falou algo bem tremendo aqui, que ela falou assim: a verdadeira liberdade é nossa porque a gente conhece quem é livre. Isso é uma realidade. O que acontece? Se você olhar em alguns comentários bíblicos, você vai ver que algumas pessoas dizem que essa mulher ela teve uma mentalidade ruim, porque primeiro ela gastou tudo que ela tinha e aí não deu resultado. Inclusive a Bíblia diz que ela piorou ao invés de melhorar, e depois ela foi até Jesus. Mas na verdade a situação não é essa. Esse momento aqui que essa mulher vai até Jesus em Cafarnaum, no caminho, Jesus tinha cerca de 1 ano e meio de ministério. Por aí, alguns historiadores vão botar que ele tinha 1 ano e meio, ou seja, ele tinha 31 anos e meio. Tinha começado ali a sua carreira ministerial e a sua fama estava começando a ganhar projeção. Ou seja, se essa mulher estava doente há 12 anos e só tinha 1 ano e meio que Jesus tinha começado cerca de 1 ano e meio seu ministério, os outros 11 anos que ela estava doente, Jesus não era uma opção. Quem entendeu o que eu falei aqui? Amém. Porque quando ela ficou doente, Jesus era um adolescente correndo no quintal de Maria e José. Ela não podia recorrer a Jesus, porque Jesus vai realizar o seu primeiro milagre com 30 anos, vai começar a ganhar fama com 30 anos. Então ela nem sabia que ela tinha a opção de ir até Jesus e receber cura. E no templo ela não
porque no templo a lei de Moisés impedia. Então essa mulher, ela só tinha a possibilidade de gastar o que ela tinha para tentar ali ser curada. E a Bíblia vai ser clara em dizer que a medicina não deu conta de curá-la. E eu fiquei pensando hoje eu acordei, fiquei tomando meu cafezinho lá na minha cozinha, pensando, falei, gente, hoje em dia dizem tanto que as mulheres são fortes, né? Que as mulheres são, que as mulheres fazem, que as mulheres acontecem. É o discurso. Mas eu fiquei pensando, por exemplo, na minha avó. A minha avó, quantos filhos de vó a Rosana teve? Não sei que eu tenho tanto tio. 8. A reunião de família lá em casa, quando eram os tios, os primos, os netos, meu Deus do céu. Quem já viu família que é assim, que você fala, vou convidar só a família, quando você vê a festa tem 100 pessoas. Aí, ó. Essas mulheres, gente, imagina, você mulher, vem aqui comigo rapidinho, estou pregando para todos, tá? Para os homens também. Mas vem você mulher aqui comigo, imagina você vivendo um tempo com 8 filhos que não tinha, preste bem atenção no que eu vou dizer, máquina de lavar. Gente, eu não sei viver sem máquina de lavar. Quem não sabe viver? Eu não sei o que eu faria. Como eu respirar? Eu amo minha máquina. Gente, imagina viver no mundo sem airfryer. Você consegue imaginar um mundo sem cafeteira? Hoje a gente vê muito barulho, mas a gente vê pouca força, sabia? Hoje a gente vê muita agitação, mas a gente vê pouca determinação. Eu sei que as mulheres passadas sofreram muito em casamentos opressores, em empregos, em cargos que não valorizavam o seu profissionalismo. Tudo isso foi muito conquistado. Mas bem verdade é que eram umas mulheres mais fortes do que essa geração aqui. A gente vê uma geração muito Nutella, irmãos. É verdade. Uma vez eu estava caminhando na rua, isso já tem um tempo já, eu preguei muito na minha igreja, né? Como eu disse, eu me igreja há pouco tempo, mas eu fui na mesma igreja há 23 anos, eu me converti e fiquei lá. E eu preguei muito lá, então eu conheço todos os irmãos todos me conhecem. E um dia eu passando em Niterói, encontrei com uma irmã. Não, encontrei com a irmã no corredor da igreja. Um domingo de manhã. E eu gosto do culto de domingo de manhã. Eu acho que no domingo de manhã, tudo bem que à noite, meia-noite, a gente se prepara, separa a nossa roupa, pensa. Mas eu acho que o culto de manhã, eu acho que o domingo de manhã é para estar na igreja. Quem concorda? Eu não sei estar em casa domingo de manhã. A gente fica meio até perdido, né? E encontrei com a irmã no domingo de manhã, passei por ela no corredor, falei, bom dia, irmã, tudo bem? Ela, eu estou chateada com você. Falei, mas o que houve, irmã? Eu passei com você no centro da cidade, falei, ali é a missionária Carmosina, eu te cumprimentei, você me respondeu. Eu falei, irmã, na hora, queridos, isso numa revelação do alto, divina. O Espírito Santo me revelou, pergunta ela se você estava de óculos. Falei, irmão, estava de óculos? Ela, não. Falei, irmão, não enxergo. Não é que eu odeio, irmã, não. Eu só não enxergo. Quem usa óculos sabe que quando você tira o óculos, você vê o quê? Sombras como árvores. Eu poderia falar com a pessoa errada, irmã. A irmã está ofendida porque eu não te dei boa tarde. E hoje a gente vê uma galera que passa às vezes por uma lutazinha e já começa a clamar para Deus levar. Eu não acho que a gente está ficando mais forte, não. Acho que a gente só está ficando mais barulhento. Quem concorda? Tem mais barulho aí. Parece que melhorou algumas coisas, mas outras não. A minha irmã fez um comentário interessante. Minha irmã é muito observadora, está se formando em psicologia. As líderes passadas vieram aqui, minha irmã falou assim, essas mulheres têm cara de líder. Tem mesmo. Tem mesmo. A irmã do óculos vermelho, já vejo ela organizando tudo. Você vai pra cá, você vem pra lá, e é isso. Mulheres fortes que lideravam, que lidavam com o terreno para capinar ainda. Hoje a pessoa tem um apartamento pronto. E por que eu estou falando isso? Porque essa mulher aqui, ela não foi uma pessoa de desistir. 12 anos com essa enfermidade, 11, sei lá, sem nenhuma possibilidade, só tendo uma medicina, perdendo tudo que tem e não desistindo. Por que eu sei que ela não desistiu? Porque quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse, eu vou até lá. Porque se eu tão somente o tocar, eu serei curada. A mulher já tinha gastado tudo que tinha e mesmo assim entendeu que se um dia ela conseguisse chegar perto de Jesus, ali tinha uma possibilidade. E eu vejo gente que
já. Quem já viu gente assim? Em outras igrejas, aqui não. Outras igrejas, outras irmãs que você conhece por aí, outros irmãos. A gente está muito assim, querido. Tenta um vestibular, não passou. Ah, meu Deus, é pra mim. Tenta um emprego, ah, Jesus, não foi. A mulher ficou 12 anos ainda sofrendo, gastou tudo que tinha e falou: se eu encostar nele, dá certo. E olha que coisa interessante. Ela era impura. Jesus era santo. Mas o impuro contamina o puro. Pega um copo de água suja e joga numa caixa d'água limpa para ver se toda a água não é contaminada. A proporção, mesmo a proporção sendo absurda, não bate. O copo de água imunda suja a caixa inteira limpa. Pega um doente e coloca ele perto de outras pessoas sadias. Se for uma doença contagiosa, o que acontece? O doente contamina todo mundo. Agora não dá para você pegar um saudável e botar no meio dos doentes, porque o saudável não contamina, mas o doente contamina. Só que a lógica de Jesus é diferente, porque a impureza dela não tornou Jesus impuro. Muito pelo contrário, a santificação de Jesus é que tornou ela curada. Então, no reino da terra, o sujo suja mais. No reino dos céus, quando a gente toca no santo, o santo nos purifica. E ela entendeu essa lógica. Eu vou encostar em Jesus, eu não vou tornar-me impuro. Ele é tão santo que ele é que vai me purificar. Gente, que mulher à frente, hein? Eu conheço umas meia dúzia que já falavam: já tentei de tudo, Deus me livre, pra mim não dá mais. E gente que adora falar que pra mim não dá mais. Frases que eu detesto: pra mim não dá mais, o meu tempo já passou. Seu tempo já passou, pega o ônibus. Aonde é o cemitério mais próximo daqui? Pede um Uber pra não ir de ônibus, porque você já tá mal mesmo. De ônibus vai ser muita luta. Pega o Uber, desce lá e fala: qual é a cova que tá aberta? E deita! Se você tá vivo, seu tempo não passou. Seu tempo é agora. Aleluia. Quem tá entendendo o que eu tô falando aqui? Aí essa mulher, ela não foi pra lá e não ficou esperando Jesus falar. Vou esperar. Ai, tem gente que adora falar isso. Vou esperar a minha oportunidade. Se for para ser comigo, Jesus vai levantar alguém. Não precisa, ninguém levantou, não. Muito pelo contrário. Tem época, querido, se você não temar muito, você não consegue sua cura, não. Que teve gente que gritou e os próprios discípulos falaram: para de gritar que está atrapalhando. O cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia do meu. Pessoal, fala baixo, está atrapalhando. Ele: não, a cura é minha, eu sei o que eu preciso, eu vou gritar mais. E essa mulher não esperou Jesus falar: vem por meio, não, para você ser livre. Ela foi cometendo um crime, porque era um crime. Se descobrem que ela estava ali, ela poderia ser apedrejada. E ela foi no meio da multidão e encostou na roupa. Não foi nem nele, foi na roupa. E ali foi curada. A cura dela partiu dela. Ela decidiu que ia ser curada. É a minha última chance. Eu vou me curar ali. E foi. Para mim, isso é uma mulher livre. Já antes de Jesus libertar da doença. Porque ela era escrava da doença. Ela estava dentro de um casulo fechado. Mas ela não era escrava da mentalidade de doente. Que são duas coisas diferentes. Às vezes não tem nada nos prendendo. Nada além da nossa própria mentalidade. Da aceitação dos títulos que nos colocaram por causa da dificuldade que a gente passou na vida. Você já viu o cavalo preso? Quem já viu o cavalo preso? O cavalo é interessante. Se você amarrar ele no isopor, ele fica. Porque não é sobre o que está segurando ele, é sobre a corda que sai dele. Ele olha para a corda e acha que está preso. Mal sabendo que ele poderia destruir aquilo ali, mas ele não sabe. Então ele fica paralisado. E ela não estava paralisada, apesar de ambos sofrerem. Mas o sofrimento não pode nos paralisar. Porque a tendência do sofrimento é fazer com que a gente fique introspectivo. E cada vez mais a gente entre para esse casulo, a gente comece a ficar dentro da nossa própria dor e não consiga mais avançar. É interessante que algumas pessoas que Jesus curou, ele pontuou assim, ele disse, por exemplo, para o paralítico: vá e leve a tua maca. Você está livre, pode andar, mas leva a maca. Por quê? Porque aquilo que te prendia, agora você já pode carregar. Então você é livre para caminhar mesmo com isso. E essa liberdade já estava na cabeça dessa menina. E eu acho interessante que ela sim foi uma mulher empoderada. Por quê? O milagre dela atravessa outro milagre, né? São duas histórias.
A história é que Jesus está entrando em Cafarnaum, vem Jairo, um homem conhecido, poderoso, implora Jesus para que Jesus vá até a casa dele e cure a filha dele, que está num caso de uma doença muito grave terminal. E a Bíblia faz questão de pontuar que a filha de Jairo tinha 12 anos, a mesma idade que a mulher sofria a doença. Então Jairo está vindo ao encontro de Jesus para implorar por cura. E enquanto Jesus está indo com Jairo, essa mulher atravessa o caminho, ele estava atrasado, inclusive estava atrasada mesmo. Porque Jesus para ali para ver quem tocou, nesse bate-papo lá na casa de Lázaro, a menina morre. Aí Jesus fala, calma, essa doença não é para a morte não, vou chegar lá e vai dar tudo certo. Mas eu acho interessante que essa mulher atravessa esse milagre, e enquanto Jairo está intercedendo pela filha, que só tem 12 anos, ela está intercedendo por ela mesma, porque quando a gente alcança uma maturidade, não tem mais pai e mãe para correr pela gente não. Tem época que dá para a gente botar na conta de alguém, né? De pai, de mãe, de líder, de pastor. Mas o pastor não falou, mas a minha líder não viu, mas não sei quem não viu. Tem época que tem que ser nós mesmos. A filha de Jairo ainda tinha Jairo para clamar por ela. Ela não tinha ninguém. E essa mulher, ela consegue tocar em Jesus para além dessa multidão, para além desse preconceito social que ela sofria, para além dessa hemorragia, e Jesus diz para ela, tua fé te curou, você está livre. E é interessante que antes mesmo de Jesus declarar a liberdade sobre ela, ela já se sentiu livre, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito a obra que o Senhor faz em nós. Então ela já abraçou a ideia, eu estou livre. E aí Jesus virou, quem me tocou? Ela falou, e fui eu, porque eu já sei que eu estou livre. Esse poder que ele está falando que saiu dele veio para mim. Então ela abraça essa causa, e aí chega o momento dela de sair do casulo, porque agora ela tem que viver uma vida normal. E aí eu queria muito que tivesse um livro contando de como foi a vida dela pós-doença. Imagina ela podendo viver em sociedade, podendo ir no templo, podendo conviver, ninguém mais rotulando ela, todo mundo falando, nossa, foi curada, que bênção, glória a Deus. Eu fico pensando nisso. Eu queria muito que alguém tivesse escrito as histórias depois dos encontros de Jesus. Não tem, mas tudo bem, né? Uma coisa a gente sabe, quando a gente chegar lá na Nova Jerusalém, a gente deve encontrar com ela lá também, a gente pergunta, como é que foi a tua vida quando você finalmente estava livre desse mal? E aí ela teve esse desafio de seguir vivendo. E o Senhor ministrou algo no meu coração, que eu queria de fato agora meditar com os irmãos, para depois a gente orar e encerrar. O momento certo para a gente sair do casulo é quando lhe falta chão. Qual é a hora que você tem que sair? É quando lhe falta chão. Porque nessa hora, a única opção ou é voar, ou caso contrário, a queda será grande. Como é que funciona o processo, né, da borboleta? Ela começa a construir em volta de si esse casulo, ela mesma constrói, na verdade a lagarta ainda, e ela constrói num lugar muito alto, sempre pendurado. E aí ela sobe para aquele lugar alto com as perninhas, né? Vai andando, chegou no lugar alto, ela se pendura e começa a construir em volta dela mesma. Eu achava que saía uma asa das costas dela. Não sou dessa área, não sou da biologia, não sou de nada disso. Eu achava que era assim. Mas depois eu descobri que na verdade ela se torna uma substância completamente informe e depois ressurge novamente como uma borboleta. Olha que lindo. E quando ela finalmente rasga o casulo, que acaba a época, ela tem que voar, porque se ela não voar, ela cai. Ou ela voa, ou ela se espatifia no chão. Então, quando ela finalmente sofre toda essa transformação que é dolorosa, que dói, todas essas transformações de animais doem. A cobra perder a pele, a águia que muda as penas, que muda a unha, tudo isso dói. E essa mudança da lagarta também. Então ela só tem essa opção de voltar, de voar. E quando chega a hora de sair, você precisa aprender a voar. E essa mulher entendeu, agora é minha hora. Chegou a minha hora, eu vou dar esse passo. Eu vou tocar em Jesus. E eu queria compartilhar um pouco da minha experiência quando chegou essa minha hora. A hora que eu falei, ou eu toco em Jesus, ou eu vou ficar doente para sempre. Ou o meu voto vai permanecer o mesmo para sempre. Porque isso é uma decisão, irmãos. Tem época que Jesus vai nos chamar para o meio e vai nos curar. Mas tem situações que é a gente que tem que ir e tocar nele. E é isso que eu queria enfatizar nessa manhã. Até que ponto você
precisa tocar no Senhor para receber a sua própria cura. E aí, queridos, eu passei por uma situação, quem viu a live deve ter acompanhado ali, né? Que foi uma situação muito difícil. Eu me converti, eu tinha 16 anos, eu me converti em 2001. 2001, me batizei em 2003 e comecei a viver ali no Senhor. Fui viver a novidade de vida. Tive o desafio de ser a única pessoa na minha casa cristã, porque a minha família não era cristã. Nós não éramos cristãos, nós não tínhamos, na verdade, religião. A gente procurava ali um segmento, mas não servia nada. E aí tive esse prazer de me converter, de conhecer ao Senhor, de começar a caminhar com os irmãos. Isso foi uma bênção. E aí, quando a gente é jovem, a gente começa a projetar as coisas, né? O que a gente quer fazer, o que a gente quer ter de profissão, casar, todas essas coisas, né? E como todo mundo, eu tinha os meus sonhos também. Em 2009, eu conheci o Leonardo e nós começamos a namorar. Nós namoramos em 2009, 2010, 2011, 2012. Muitas coisas aconteceram nesse tempo. Quando foi em 2013, nós decidimos que íamos nos casar. Até então nós fizemos assim: nós vamos fazer um casamento bem simples, porque a gente não tinha dinheiro. A gente decidiu, na verdade, casar no cartório. Só que minha família é a família que adora festa. Quem tem família que adora festa? E aí fala: vamos fazer uma coisinha. Nunca é uma coisinha. Quem já viu isso? Principalmente a mãe mente, tá? Já tô te avisando. Ela fala assim: é um bolinho. Mentira. Quando fala que é um bolinho, ela compra um personagem desse tamanho aqui, ó. Em tamanho real, pra botar na porta de casa. A criança nem sabe. E a minha família se movimentou para fazer um belo casamento. E interessante que naquele tempo eu servia ao Senhor, eu já pregava, mas o Léo não. O Léo, meu namorado, ele não servia Jesus. Ele não conhecia o Senhor. Através da minha vida, ele começou a ir à igreja aos poucos, começou a estar com os irmãos foram conhecendo. Ele convivia muito tempo com a minha mãe, com as minhas irmãs, e era uma relação bem próxima. E a gente decidiu casar, decidimos montar a festa. E eu lembro que o Senhor falou algo muito importante com a gente foi fazer uma oração no Monte Amara. E aí o Senhor usou uma pessoa no monte e falou assim: menina, escolha o que você quer para a tua festa, que Deus vai te dar. Eu falei: opa! Porque a gente tem que pegar as bênçãos, tá, irmãos? Às vezes o pregador fica aqui se matando de lançar a palavra boa sobre você, você fica com essa cara de homem que não pega nada. A pessoa falou e é pra mim. Porque eu costumo brincar que a gente tem a escuta negativa. Se a gente ouve uma crítica, a gente guarda tudo para sempre. Porque a gente guarda a crítica de anos atrás. E quando é uma palavra de bênção, a pessoa joga fora. Não joga não, fala: eu peguei, é pra mim. E aí eu peguei. E a gente começou a orar e o Senhor fez realmente um milagre naquela festa, irmão. Tudo que eu pensava em ter, a gente conseguiu colocar, e foi um casamento muito lindo. E interessante que a gente marcou o meu casamento no dia 16 de março de 2013. E aí, março, logo após o carnaval, né? Em fevereiro a gente não tinha R$1, tudo indo pra festa. E aí o Léo falou assim pra mim: já que a gente não tem dinheiro, vamos fazer o seguinte, vamos pro retiro. A gente está em casa, né? Vamos no retiro. Eu falei: meu Deus, eu não queria convidar para não assustar, mas ele convidou. Eu falei: então tá tudo certo. Falei para o pastor falou: bênção de Deus, eu dou um retiro para vocês, não precisa nem pagar. Nós fomos para o retiro. E naquele retiro, o Léo aceitou Jesus. Então, no retiro em fevereiro, ele aceitou Jesus. E em março, nos casamos. Irmãos, pensam numa vida que estava tudo lindo. Era minha. Eu trabalhava numa empresa no centro do Rio. E eu trabalhava naquela empresa para juntar dinheiro, porque o meu sonho era ser cabeleireira, sabe? Então eu não pensava, mas eu já quero ser professora, eu não imaginava nunca. Porque às vezes a gente não sabe o que o Senhor tem para nós, a gente traça caminhos que não tem nada a ver. E hoje eu brinco que eu falo: eu não seria cabeleireira não, hein? Tem mais nada a ver comigo. Meu Deus do céu, obrigado se você escolheu outra profissão. E na época eu trabalhava nessa empresa, já fazia faculdade, estudei na UF, fiz letras português e grego, mas eu fazia faculdade porque eu sempre fui apaixonada pelo Novo Testamento e eu queria estudar no original, eu já pregava, não tinha nada a ver com profissão, eu não sabia que eu ia ser professora, eu estudava para melhorar a minha exegese, olha isso. E aí trabalhava nessa empresa, era super ativa. Eu e minha irmã estávamos montando um salão, a gente trabalhava com cabelos e era uma coisa muito bacana. E eu casei nesse auge, montamos a nossa casa, compramos alguns móveis, ganhamos muita coisa, tudo muito bacana. Só que aí, quando foi no dia 19 de maio de 2013, 2 meses e 3 dias depois, o Léo foi trabalhar e levou um tiro na cabeça e morreu. Na semana passada eu conheci um pastor que ele levou 7 tiros na cabeça.
uma profissão difícil, sofreu uma emboscada e ele falou: Carmozina, eu fiquei 6 meses em coma. Voltei a vida e não tenho nenhuma sequela. Eu falei: como é que são as coisas, né? O Léo levou um tiro e morreu na hora. Quando o Senhor quer levar, o Senhor veja ali um plano. É muito difícil a gente entender quando a gente está em meio à dor. Às vezes a gente vive algumas situações que a gente não enxerga o plano, mas todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Talvez você não consiga ver, mas uma hora você vai entender como a mão do Senhor trabalhou. E eu entendo, eu percebo que desde o início nas Escrituras o Senhor sempre se revelou como um adjetivo. Quantos já notaram isso? Ele é o grande eu sou. Eu sou o quê? Várias coisas. Jireh, Rafá, Adonai. E cada vez que o Senhor usava um adjetivo para se revelar, porque é aquilo que Ele é e é o que Ele é para nós. E quando Jesus disse que Ele enviaria o Espírito Santo, Ele não usa qualquer outro adjetivo senão o Consolador. Você acha que Ele disse o Consolador à toa? Vou enviar o Consolador. Para que o Consolador? É porque Ele já sabia que no mundo teríamos aflições e íamos precisar de alguém que nos trouxesse consolo, querido. A gente passa por dificuldade, por luta. E foi um tempo muito difícil na minha vida, porque, para vocês terem uma ideia, eu fiz uma lista de presentes na Líder. E aí os convidados deram muito presentes, eu ganhei muita coisa. E essa lista nem chegou na minha casa, eu já estava viúva. Para vocês terem uma ideia, eu precisei entrar em contato com a Líder e mudar todos os meus utensílios de casa para um quarto de solteira para voltar a morar com minha mãe. Na semana que o Léo morreu, foi a semana que eu recebi meu álbum de fotografia. E aí, queridos, só ladeira abaixo, né? Perdi muitos quilos. Tô até querendo perder um de novo, porque o outro eu já achei a mais. Então eu tô querendo já perder já de novo. Mas foi um tempo muito difícil. Perdi muitos quilos, perdi cabelo, perdi minha casa, porque já não tinha mais como voltar. Na época fiquei muito emocionalmente desestabilizada, perdi meu trabalho. Tranquei um tempo a UF, fiquei bem no meu casulo mesmo, e eu acho isso justo. Quando a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, a Bíblia está te dando espaço para lamentar. Você tem espaço para se entristecer. Essa coisa de um crente que está sempre com um sorriso no rosto, isso é mentira, querido. Todo mundo passa por sofrimentos e dores, só que o choro pode durar uma noite. A alegria vem para o amanhecer. O problema é quando já amanheceu e a gente ainda vê como se fosse noite. Quantos entenderam o que eu falei aqui? Porque o povo de Deus lamentava, rasgava as vestes, jogava cinza no cabelo. Isso era uma coisa muito séria. Muitos rasgavam a única peça de roupa que tinha para mostrar que estavam em luto. Então luto existe. Não tem como você estar há 12 anos com fluxo de sangue, com um sorriso aqui no rosto. Tem época na nossa vida que a gente vai estressar a tristeza sim. Só que quando o Senhor quer trazer de volta a alegria, a gente tem que deixar a alegria entrar. Porque a alegria não é consequência de coisa boa. A gente sempre se alegra quando acontece alguma coisa boa. Quantos se alegram aqui? Às vezes coisa simples, né? Você faz uma unha e a mulher entende. Oh, meu Deus. Eu faço a unha e não lavo um copo. Quem é assim? Isso é um absurdo. Ele me lave. Ele fica todo alegre. Homem quando passa um pretinho no pneu. Meu marido, meu Deus, tem a síndrome do pretinho no pneu que passa, tá um sol de 40 graus, ele passa e chove. Quem já viu isso? Deixa o carro limpinho. Quando chega em casa, choveu. Ô, tristeza. Mas a alegria não é só quando a gente faz uma coisa legal, quando a gente come um prato, compra uma roupa, faz uma viagem. A alegria é fruto do Espírito que habita em você. Então, mesmo que você não faça nada que te alegre, a alegria do Senhor já habita em você. Por isso que ela é uma força. É por isso que é contraditório. Tem época que está tudo ruim, tudo difícil, você está com um sorriso de canto. Quem já viu isso? As pessoas falam: é louca mesmo, está rindo de quê? Isso é a alegria do Senhor que habita em você. É o Consolador que te orienta. Mas, quando a gente sofre uma pancada dessa, você tem que... E eu preciso dizer isso, porque o Espírito Santo me conduz a dizer isso. Você tem o direito de ficar chateado. Só não fica muito tempo. Me ajuda a pregar. Não, você está do lado e fala assim: fica chateado. Mas só 5 minutos. Agora para outra pessoa, só 5 minutos, hein? Tira um tempo, chora, daqui a pouco já passa o Mary Kay e vai viver. E foi um tempo muito difícil para mim, irmãos, muito desafiador. Mas é interessante que quando a gente olha para Jesus e a gente começa a entender quem Ele é, a gente precisa criar no nosso coração a expectativa da cura, irmãos.
Não tem como andar com alguém e não se tornar parecido com essa pessoa. Você já viu gente que é melhores amigos ou casados e que vai pegando uma característica do outro? Natural. Quando você vê, irmãos, lá em casa a gente sempre falou 2 idiomas. Todo mundo em casa fala 2 idiomas. Nós falamos português e gritando. Quem já viu isso? Todos nós lá somos formados. Todo mundo é bilíngue em casa. Mas meu marido é trilíngue, porque lá em casa a gente fala gritando, o meu marido fala berrando. Mete escandaloso. Pensa numa pessoa de 2 metros que fala e todo mundo ouve. E aí, de tanto conviver com ele, eu já tô trilíngue de novo. Você entra lá no início do condomínio e já sabe que a gente está em casa. Inclusive os vizinhos já sabem todas as coisas lá de casa porque eu ouvido. Então você vai pegando características das pessoas que você convive. E às vezes a gente convive com Jesus há anos e nunca pegou nada dele. Está disponível para você, você não precisa esperar ele te dar. Eu olho para essa mulher e vejo uma mulher livre, uma mulher forte, que ela falou: eu vou pegar o que é meu. O que é meu? A cura que ele tem é para mim. E quando eu comecei a olhar para Jesus, foi esse tempo de luta, de dificuldade, mas eu lembro que foi muito interessante, que assim que eu entrei para a teologia, eu sempre ministrei a palavra, e com 18 anos eu fui toda animada para o meu pastor e falei assim: pastor, aqui minha carta do Betel brasileiro, eu quero estudar o Betel. Eu tinha feito um seminário de 1 ano, onde eu conheci o grego, já estou caminhando para o fim, irmãos. E eu falei para ele: eu quero fazer seminário. Ele falou assim: agora não. Eu falei: mas o senhor me dá tanta oportunidade, não quer que eu faça seminário? Ele: agora não, irmãzinha, vai estudar, vai fazer outras coisas, em breve o senhor vai te dar o tempo. Aí o tempo passou, conheci o Leonardo, me casei, fiquei viúva, fiquei arrasada, fiquei doente. Um dia eu estou em casa e meu pastor me chega com aquela carta amassada, preenchida. Eu acho que agora eu falei: agora não é o tempo não, meu tempo não está batendo com o seu não. E se tem uma coisa que Deus ama fazer para te curar, te chamar para a obra no momento que você mais precisa. Você fala: eu não tenho nada para dar. Ele fala: é nessa hora que eu quero você aqui. Parece que não faz sentido, né? Mas entenda uma coisa: se você encontrar com Jesus no poço e ele te pedir um copo de água, dê. Ele vai devolver com fonte. Às vezes na hora que você está em mais dificuldade, ele te pede. Isso é para te curar. Você jura que você está doando para os outros. Mentira, ele está curando você. Te coloca para trabalhar para que você seja sarado. E aí meu pastor me falou: para que Carmozina? E eu falei: ah, pastor, agora eu não vou não, só você chorar. Ele falou: mas agora que é a hora. Eu casei em março, o Léo morreu em maio, o pastor me deu a carta em agosto. Falei: não. E aí o esposo da minha irmã, meu cunhado, meu irmão Luciano, falou: se você decidir ir para o seminário, eu vou com você, te levo e te busco. Aí eu decidi voltar para o seminário e entrar para o seminário. Os professores da UF falaram para mim: Carmozina, volta, que a gente dá um jeito aqui no seu semestre, você estuda. Parei de trabalhar, desisti da minha loja, do meu salão de beleza, e comecei a só fazer a faculdade, ia para a faculdade de manhã, ia para o seminário à noite. Até que um dia eu estou lá no seminário, de repente eu estou um professor de sistemática. E aí aquele dia eu chorei na aula. Comecei a ouvir aquele homem, foi de uma profundidade muito grande. Eu comecei a adentrar na palavra, a entender e fui me apaixonando pela teologia. Enfim, hoje já me formei, já fiz uma pós e caminho nesse ramo. Mas por que eu estou contando isso? Porque nesse período as pessoas começaram a me chamar de novo para pregar. E é interessante, eu sempre ministrei, queridos, antes mesmo de viver a viuvez. Mas quando eu comecei a ser convidada para pregar, as pessoas me pediam para contar meu testemunho. E eu não tenho problema nenhum em contar nada. Se você me perguntar tudo, como é que foi, eu vou te falar. Como é que foi o período que eu só chorei, como é que foi o período que eu nem queria tomar banho, como é que foi o período que eu fiquei doente, que eu fiquei muito doente na pele. Não tem problema, mas naquele tempo eu falei: eu não quero mais. Se quiser que eu vá ministrar, eu vou, mas eu não quero contar, porque eu não sou a mulher viúva, eu sou Carmozina Joyce, que fiquei viúva. Porque senão as pessoas vão te rotulando e acham que você é só uma coisa. Ninguém é uma coisa só. Você não é só a dor que você viveu. Você lembra que você já existia antes da dor que você passou? Isso é estranho, meu irmão. Você já existia. Você existia antes da traição, antes do divórcio, antes de perder um filho, antes de perder um emprego. Você já existia, você já era uma pessoa. Por que você pode ter sido mudado por isso, mas você não deixou de ser você? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E às vezes, por conta dos rótulos que nos colocam, a gente perde a nossa essência. E rótulo, querido, é uma coisa que está na boca do outro, não na tua. Você não pode aceitar. A gente, como eu disse, usa um rótulo até hoje, mas eu tenho certeza que essa mulher aqui que foi curada depois de 12 anos, essa mulher aqui, ela não estava com esse rótulo, não. Eu acho que ela estava, era delírio. Bem
pro meu lado, um dia eu fui pregar num congresso de mulheres assim, e aí tinha uns sorteios, né? As irmãs sortearam spa, unha e tal. E aí quando acabou a ministração, a pastora falou assim pra mim, Carmozina, a gente decidiu te dar um dia de beleza, tá? Eu falei, entendi o recado. Amém. Elas fecharam o salão pra mim, realmente eu não estava muito aí para não estava nesse momento de querer me arrumar. Mas foi bem legal, foi um dia bem interessante. E elas fizeram um lanche, uma mesa, e fizeram unha, cabelo. Eu sempre fui muito vaidosa, eu queria ser dona de salão. Mas eu tinha perdido essa vaidade toda. E nesse dia, só tinha eu, as meninas que trabalhavam, e uma pastora fazendo uma escova. E aí quando a escova da pastora acabou, eu falei, crente junto, vamos orar, né? Quando a gente se reuniu para orar, eu dei a mão à pastora, a pastora começou a orar. E eu lembro que foi até engraçado, na hora não foi engraçado, mas agora é engraçado que a pastora falou assim, menina do céu, eu mando te dizer que você vai casar. Gente, na hora eu repreendi. Porque eu não queria casar de novo, eu falei, já fiz isso e não deu certo. Eu não quero. E aí o engraçado é que a pastora começou a falar, e ela falou assim, Deus manda te dar um nome para a sua aliança de casamento, o nome é restituição. E as minhas amigas, elas ficavam todas assim, fazendo sinal para a pastora, só que a pastora não estava nem ali, ela estava em outro mundo. E aí depois que contaram a história para ela, ela falou, ai meu Deus, me perdoa, eu sou gafo, mas Deus que falou que ela ia casar. E o Senhor começou a usar pessoas para me dizer que eu ia casar, irmãos. Teve um dia que eu fui no congresso de adolescentes, era pela manhã, um retiro na verdade. Eu cheguei no sítio de manhã cedo, fui sozinha, o rapaz me levou do próprio sítio, aí a galera estava arrumando, adolescente, arrumando as cadeiras para a gente começar o culto. Aí minha irmã veio e falou assim, você quer um café? Mexeu com o meu coração. Ofereceu o café, mexeu com o meu coração. Eu falei, quero. Quando a irmã virou para pegar o café, ela já voltou orando e falou assim, menina do céu, Deus manda te dizer que o que você perdeu, ele vai te dar em dobro. Aí naquele dia eu não estava bem não, tem dia que a gente não está bem. Quem já viu o dia que não está bem? Mas é um dia, tá? Não é a semana inteira não. Aquele dia eu não estava muito bem, eu falei, ué gente, eu perdi um marido, Deus vai me dar dois? Ela falou, olha, eu sou mulher de Deus, menina, não brinca comigo não. Deus manda te dizer que vai te dar 2 homens. Falei, meu Deus. Hoje eu tenho 2 homens, meu marido e o meu filho. E aí o tempo foi passando e o Senhor foi mostrando que a cura viria dele até que eu comecei de fato a aceitar os convites, comecei a pregar muito. E um dia eu estava na igreja do meu esposo, conforme aquela pastora me falou, meu esposo baterista, e eu ia pregar um culto jovem. Isso foi em 2014, porque eu fui em 2013. Isso foi em novembro de 2014, um ano e meio depois, e eu vi o meu esposo na bateria. Diz ele que me olhou e falou, vou casar com essa mulher. E tem uma foto nossa, magrinhos, novinhos. Eu falei, quanta juventude nessa foto. A gente um do lado do outro. E ali a gente se conheceu, nos tornamos amigos, e um ano depois, 2015, nós começamos a namorar. E é interessante quando Deus tem uma reconstrução para a nossa vida, que é tudo muito maior do que o que a gente pensa, porque eu lembro que quando a gente começou a orar, a gente foi percebendo a identificação das nossas histórias, porque ele tinha um chamado missionário e eu também. Queridos, hoje eu já fui para a África com ele. E o Senhor tinha uma história completamente nova. E eu nem imaginava que querer estar onde Jesus estava ia me proporcionar tudo isso. Por quê? Porque eu tinha a opção de ficar o resto da vida sendo a mulher que perdeu o marido 2 meses depois que casou e viver afundada nesse rótulo, ou continuar seguindo Jesus, tocando nele, até que ele de fato me dissesse, a tua fé te salvou, seja livre. Então eu não sei que tipo de recomeço você tem que viver. Talvez você esteja dentro de uma situação que te aprisiona há muito tempo. Mas chega um momento que a gente precisa aprender a tocar em Jesus, sabendo que o que Ele é nos transforma. E não apenas sentar e esperar. E Jesus foi fazendo tudo novo na minha vida. Eu terminei o seminário. Na semana que eu terminei o seminário, a professora de grego pediu demissão. Eu fazia Betel em Niterói. E ela era daqui do Rio. Ela falou, agora eu me demito. A professora nova chegou. E eu falei, não vou dar. Irmãos, tem 7 anos que eu dou aula. 7 para 8. Já trabalhei em vários seminários. E o Senhor foi abrindo portas aonde nem existia parede, entendeu o que eu te falo isso? Mas o nosso Deus, ele é assim, porque aquele fecha, ninguém abre. Mas aquele abre também, ninguém fecha. Aleluia!
Às vezes a gente vive situações que nos rotulam. Essa mulher foi 12 anos doente, mas ela não viveu só 12 anos. Ela viveu muito mais. Ela era muito mais do que isso e sabia que ela era mais que isso. Eu não sei o que você vive, eu só sei que eu preciso te dizer nessa manhã que a hora que você tocar em Jesus, tudo pode mudar. E mudar radicalmente, a ponto dele dizer assim: a tua fé te salvou, vá e seja livre desse mal. O Senhor pode fazer nova todas as coisas, basta eu e você nos posicionarmos como quem quer viver o novo. Talvez a doença já tenha ficado confortável para ela, e às vezes o que é ruim fica confortável para a gente. Tem gente que não saiu da quarentena da pandemia até hoje. Tem gente que aprendeu a não conviver, virou até meme, piada nas redes sociais, mas tem gente que não gosta mais de ser associado. Tem membro do corpo que quer ser como uma prótese, não quer estar no corpo. Às vezes a dor que nos acometeu é até, como que eu posso dizer, confortável. Mas, queridos, é muito ruim ficar num lugar de prisão. Eu fico pensando nessa mulher olhando o culto no templo e não podendo entrar. O Senhor quer que a gente toque a menos na sua obra, para que a gente possa viver o novo, o surpreendente, o maravilhoso. Porque o Senhor tem infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Porque os planos dele é muito maior do que os nossos. E você não é só o recorte do que você sofreu. Gente, hoje eu olho para o meu filho e eu fico pensando: meu Deus do céu, eu não imaginava, aos 2 anos, Gael Cruz. Esses dias eu falei para ele: te amo. Ele falou: também te amo, mamãe. Eu falei: nem sei se ele sabia o que eu estava dizendo, mas eu falei: o Senhor tem muito mais para nós do que só isso aí, querido. A gente não é o recorte da nossa vida. Eu não preciso ser eternamente a mulher que perdeu o marido, apesar de ser fazer parte de uma história que tem mudado. O que eu quero dizer é que eu não sou escrava de voto, e você também não precisa ser. Do mesmo jeito que essa mulher também não foi. Para todo mundo ela é a mulher do fluxo de sangue. Para ela era a mulher curada. Não desisti. O tempo passou, mas eu achei a minha cura.